Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos ao assunto da nossa aula. Aula de número 44, título da nossa aula: As Luzes do Conhecimento em Ação, objeto de conhecimento, principais características do movimento iluminista. Vamos à aula. O iluminismo ele começa no século XVII e se expande, então, no século XVIII. Exatamente por isso, o século XVIII ele é conhecido como o século das luzes. Vamos ver, por definição, o que é, então, esse iluminismo. Segundo o historiador Ronaldo Weifans, o iluminismo é um conjunto de ideias desenvolvidas na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Daí a ideia de luz, em oposição ao que os iluministas consideravam trevas. E o que eram, então, essas trevas? Esse pensamento religioso dominante desde a Idade Média. Ou seja, faz um contraponto entre a luz, que é, então, essas ideias iluministas do século XVIII, em oposição às trevas, que era o pensamento dominante desde a Idade Média, ligado, então, à igreja, tá? Olha só. Nós temos, então, aí na imagem para vocês uma máquina de prensa móvel típica do século XVIII. Por que ela vai ser importante? É porque a partir do nascimento, então, da imprensa, né, que nós vamos ver, então, essas ideias iluministas começando a se expandir, então, por toda a Europa, ok? Saem, então, da França e, inclusive, chegam até aqui o Brasil, através da nossa colonização portuguesa. Ou seja, os salões da onde a gente vai começar a olhar essas ideias, eles vão se transformar em textos e vão, então, ser expandidos para várias partes. Olha só como é interessante. Esse século XVIII, a gente começa, então, a usar a razão, o pensamento lógico. Por isso, olha só, o século XVIII ele é o momento da valorização do papel da razão, do pensamento lógico na tarefa de explicar o mundo, as sociedades, os seres humanos, o que levou a um grande desenvolvimento das ciências. É esse século XVIII que nós vamos ver, então, a expansão dessas ideias, que vai gestar, então, o século XIX, que é o aparecimento das ciências. Quem eram os principais pensadores, então, aí do iluminismo? Vocês têm aí na tela de vocês John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Trouxe, então, 4 pensadores desse movimento para a gente conversar na nossa aula. Olha só, então, o primeiro, John Locke, né? O John Locke ele é considerado o pai do iluminismo, condenou o absolutismo monárquico e o poder inato, divino dos reis. Por outro lado, defendeu o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica, tá? Ou seja, vamos ver então que agora a gente vai começar a pensar fora daquele pensamento religioso, ok? Tem que ter uma explicação lógica. O segundo que nós temos aí é o Voltaire. François-Marie Arouet, ou Voltaire, como era mais conhecido. É o mais conhecido pensador do iluminismo, destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à intolerância religiosa e à nobreza. Para Voltaire, os reis tinham que ser esclarecidos, ou seja, deviam seguir as ideias defendidas por esse iluminismo. Escreveu aí, né, um livro importante que eram as Cartas Inglesas, ok? Olha só, então, nós temos o próximo, que é, então, Montesquieu, Charles-Louis de Secundar, tá? Barão de Montesquieu, autor da obra O Espírito das Leis, aonde ele ensinou que para evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, ele vai propor, então, a divisão do governo em 3 poderes. O legislativo vai elaborar as leis, o executivo para executar e administrar as leis, então, do país, né? E o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e condenar os conflitos. Olha só, uma outra ideiazinha aqui, né, ligada a Montesquieu, dizia ainda que o governo, assim dividido,
só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, como ainda é hoje na nossa sociedade em pleno século XXI. Temos então aí também, olha só, o Jean-Jacques Rousseau. Ele vai defender a ideia de que o povo é soberano e que para prevalecer sempre a vontade da maioria. Essas ideias estão presentes no seu livro Contrato Social. Seus ideais estiveram presentes na Revolução Francesa. Olha como é interessante, tá? Em pleno século XXI, nós ainda temos essas ideias, então, ligadas ao Rousseau. Ele também acreditava que o homem ele nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Aos poucos, o homem sai da sua condição natural e torna-se um homem civilizado, onde conviveria com a desigualdade, as injustiças sociais, ou seja, o homem perderia sua bondade natural. Exatamente por isso que o Rousseau ele dizia o seguinte, que a criança ela deve conviver muito ali no seio familiar. Para quê? Para ter, então, né, essa formação familiar importante. Porque quando a gente chega, então, para essa sociedade, sem essa preparação familiar, a gente pode, então, se corromper. Olha como é interessante. Por isso, se a gente tem uma gestação familiar boa, a gente tende a se tornar o quê? Pessoas boas para a sociedade, porque vivemos em sociedade. Olha que interessante, né? Esses ideais, então, iluministas que chegam até os dias atuais. Trouxe, então, para vocês, olha só, tem na tela de vocês essa imagem linda, relacionada também a essas ideias, então, do iluminismo. Observe, então, na nossa imagem o quê, né? Uma pessoa, um homem escrevendo num caderno, né? Então, temos o que? As ideias surgidas nesse século XVIII, através da difusão, então, né, dessa imprensa, que também vai ser interessante, porque vai fazer a difusão desses ideais. Observa também na nossa imagem o quê? Essa predominância dos homens. Isso não significa que as ideias iluministas elas foram propagadas apenas pelos homens. Se a gente observar na imagem, temos duas crianças. Uma delas é uma menina, ou seja, se a gente tem esse contato com classes sociais, né, interessantes, importantes, ou seja, o seio ali familiar, né, ligadas à classe abastada, essas mulheres elas também vão ter essas ideias ligadas ao iluminismo, né, sendo colocadas em práticas na sua família. Ou seja, não era apenas predomínio dos homens, né? Apesar de que muitos daqueles que escreveram sobre essas ideias iluministas eram voltados, então, aí ao homem, né? Ao sexo masculino. Olha só outra coisa que é interessante, ok? Percebam, então, esse contraponto entre a luz, que é, então, essas ideias iluministas, tá? E essa parte mais escura, ou seja, é o pensamento religioso medieval, né? Que a gente vai, então, se contrapor. O iluminismo ele vai exatamente fazer isso, ok? Agora a gente vai utilizar-se da razão, né? Tanto que a gente volta novamente aí para essa imagem, tem uma pessoa, um senhor, né, tocando na cabeça, ou seja, é o uso da nossa razão. A gente precisa pensar nessas ideias, a gente precisa então propor novas ideias. Isso que é interessante, então, aí na nossa imagem. Olha só que interessante. Eu tenho uma pergunta então para vocês. Olha só, ainda encontramos as influências do iluminismo nos dias atuais? Isso é uma pergunta interessante para a gente pensar. Porque quando a gente pensa, então, na divisão dos poderes, nós estamos em pleno século XXI ainda com essas ideias lá do século XVIII, quando a gente pensa a sociedade dividida em três poderes, né? Principalmente os governos, executivo, legislativo e judiciário. Essas ideias nascidas lá no século XVIII, inclusive pensadas por Montesquieu, elas ainda estão presentes na nossa sociedade em pleno século XXI. Nós temos, então, essa divisão dos poderes ainda presente. Outra coisa que a gente pode pensar também é o que? O uso da razão, o uso da lógica, né? Agora a gente tem os experimentos, a gente tem as ciências a nosso favor. Tudo isso foi gestado lá no século XVIII e se faz presente ainda nos dias atuais, em pleno século XXI. Vamos agora ao nosso aplicando. Vamos
testar o nosso conhecimento com o nosso aplicando. Temos, então, uma pergunta para vocês. Olha só, Semeando 2023. O iluminismo criticava duramente qual forma de governo? Nós temos aí letra A, o comunismo, B, socialismo, C, democracia e D, absolutismo. Então, olha só que interessante. Vimos, então, através do John Locke, o primeiro pensador que nós vimos, que ele criticava o quê? Esse absolutismo inato, poder divino dos reis. Ele vai, então, falar sobre esse absolutismo monárquico, ou seja, a pessoa ela realmente era predestinada por Deus para reger a sociedade, né? Para o John Locke, a gente tem que pensar nisso, né? Não, né? Ele vai ser contra, então, essas ideias. Exatamente por isso, olha só qual a resposta, então, no nosso gabarito da nossa pergunta, tá? Resposta correta, letra D. O iluminismo ele vai criticar duramente o quê? O absolutismo. John Locke já dizia, né? Não, esse poder inato, né? Ou seja, esse poder divino dos reis. Não, a gente tem que pensar a sociedade de uma nova forma. Por isso a importância, então, aí desses ideais, então, ligadas ao iluminismo no século XVIII, ok? Olha só, nós temos o nosso gabarito comentado, que ele vai dizer o seguinte, né? Esse iluminismo, ele fez críticas ao absolutismo, foram contrários ao poder divino dos monarcas, bem como defendia a limitação desse poder real. Olha só, ideias, então, lá do século XVIII, muito ligadas aí ao John Locke, que ele vai falar sobre, né? Ele vai criticar, então, esse absolutismo monárquico dos reis que regiam essa sociedade, né? Aí, muito próximo aí ao século XVIII. Então, não, né? A gente tem que pensar novamente, levar esses ideais ligados, então, ao século XVIII, tá? Como eu falei para vocês na nossa aula também, vai já estar, então, o século XIX, que é o aparecimento das ciências, que é o aparecimento, então, da medicina. Agora a gente pode, né, pensar nesse novo, né, nesses novos pensamentos, então. Por quê? Porque a gente vai ter aí o iluminismo que vai começar, né, a dar, então, luz, né, nesse século XVIII. E aí a gente vai ver os próximos séculos sendo muito iluminados aí com o uso da razão, como nós vimos, então, na nossa aula. Vamos, então, aí às nossas considerações finais. O nosso mapa mental do nosso contraturno digital. As ideias iluministas em ação. Os pensadores iluministas. Vimos, então, aí o nosso primeiro filósofo, que é, então, Locke. Tá? Ele dizia o seguinte: todos os homens, ao nascer, tinham os mesmos direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. O nosso segundo filósofo foi Voltaire. Fez críticas aos reis absolutistas e ao privilégio do clero e da nobreza. Principal obra, Cartas Inglesas. O nosso terceiro iluminista aí foi o Montesquieu. Ele falava sobre essa divisão do governo em três poderes: o executivo, o legislativo e judiciário. Principal obra, O Espírito das Leis. Lembrando que as ideias, então, do Montesquieu, que estão presentes no século XVIII, ainda se fazem presentes nos dias atuais, em pleno século XXI. O nosso filósofo, né? Temos aí, então, aí o Rousseau. Ele vai defender a ideia de que o povo é soberano e que prevalece sempre a vontade da maioria. Sua principal obra, O Contrato Social. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital, nosso canal do YouTube. Espero que tenham gostado e até a próxima!